A gente pode falar que uma das melhores invenções até hoje foi a Air Fryer. Pensa só, porque é uma fritadeira que frita as coisas com circulação de ar quente. É uma invenção genial. E é muito atual, né? Mas sabe quando ela foi criada? Em 1987. O que parece uma forma de bolo é, na verdade, a torre de ar que faz o ar quente circular ao redor dos alimentos. Frigidaire cozinha sem encharcar em gordura, mantendo a cor e o sabor. E só começou a ficar popular de uns anos pra cá. Parece que algumas coisas elas são criadas no tempo errado. E isso acontece com os filmes também. Como, por exemplo, com Labirinto, a magia do tempo. A world where anything seems possible and nothing is what it seems. I've done for you. É um dos meus filmes favoritos atualmente, e ainda bem que eu assisti depois de adulto, para poder aproveitar cada milímetro dessa obra de arte. Porque foi um filme que depois de muito tempo entenderam, mas na época deu um belo de um desgosto para um dos maiores gênios do entretenimento mundial, o Jim Henson, criador dos Muppets, Vila Sésamo, Convenção das Bruxas e Família Dinossauro. Você vai falar que esse cara não entende? Ele entende demais. Yes, I do. Hoje eu vou te provar que Labirinto, a magia do tempo, merecia muito mais. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para quem não conhece, Jim Henson foi um dos maiores animadores de bonecos da televisão mundial. E ele fez diversas participações na TV americana a partir do ano de 1954. Em 55, ele e a esposa dele começaram a fazer o que seria o projeto piloto dos Muppets, que seria o programa Sam and Friends, e que passou até 1961. Tinha até o Caco, não o Caco que eu dei a pobre, o Caco Sapo. Or nursemaids, or chocolate ice cream sodas. Como os bonecos dele começaram a fazer muito sucesso, eles começaram a criar outros shows e também participar de várias publicidades. Clausen's bread. Ho ho, who needs it? Ho ho, everybody needs Clausen's bread. E em 1963, devido a esse sucesso todo, ele funda a Muppets Inc., que é a empresa dele de produção. E em 1969, ele cria a Vila Sésamo, em que os Muppets apareciam com muita frequência. E dessa forma foi um sucesso mundial. E aqui no Brasil chegou em 1972. Estamos mais pertinho, né? Uhum. É. O que me diz? Me dá outro beijinho. Doce. Mas lá nos Estados Unidos tinha um canal de TV que chamava National Educational Television. E eles estavam fazendo uma pesquisa porque eles queriam fazer um novo programa infantil. E eles deram uma olhada lá pro lado do Jim Henson e falaram assim: esse rapaz, ele é bom de serviço, podemos montar um show junto com ele. E foi aí que em 1976 nasceu o The Muppets Show, que era o show exclusivo dos Muppets. E de lá pra cá foram vários shows, vários derivados, tanto é que eles continuam na televisão americana até hoje. Mas o Jim Henson queria dar um passo além, e um passo necessário. Em 1975, o Jim Henson viu um negócio que deixou ele encafifado. Ele viu uma ilustração de um livro de poesia do Lewis Carroll. Ele olhou que eram uns crocodilos usando umas joias, umas roupas finas, assim, um cedo. Ficou pensativo com aquele negócio. Ele gostou muito da estética, sabe? Achou bonito. E ele falou que queria fazer alguma coisa nesse sentido. Mas vinha também muito na cabeça dele a ideia dos contos de fada, mas não esse chapeuzinho vermelho do jeito que a gente conhece. Os contos dos irmãos Grimm, que eram bem mais cavernosos, mais misteriosos. A primeira edição tinha 86 histórias, incluindo algumas das mais célebres até hoje, como Rapunzel,
O Sapo que Vira Rei, Cinderela, João e Maria e Branca de Neve. E ele decidiu que queria fazer um filme, mas um filme sem nenhum humano, que afinal de contas o cara era um mago dos bonecos. Ele não precisava de gente, só pra operar eles. E ele queria misturar fantoches, magia, bruxaria e monstros. E começou a desenvolver alguns bonecos com as maiores tecnologias disponíveis na época, para o negócio ficar assim, incrível, de verdade mesmo, não ficasse parecendo que é só uns bonecos. Então, ele chamou um nome muito importante a partir de agora para nossa história, que é o Brian Froud, que começou a desenvolver alguns personagens. Foi aí que veio The Dark Crystal, ou o Cristal Encantado. Lies a mystical realm of sound and vision. A wondrous civilization. Só que olha só, o Jim Henson era conhecido pelos Muppets, né? Oh, olha só, eu sou um Muppet, eu sou um boneco. Uma coisa mais leve, infantil. A hora que o pessoal viu esse trailer, eles deram uma... Porque esse trem tá meio pesado, você não acha, não? Quando tem essa temática mais sombria, você sabe que os pais piram, né? Eles falam assim, eu vou levar o meu filho pra ver esse negócio aqui. Pelo menos eles pensam um pouco antes de levar, né? Tanto que o filme foi lançado em 82, mas ele foi só se popularizando depois disso. Mas deu certo. E vendeu 40,5 milhões de dólares. E foi o 16º filme mais visto nos Estados Unidos naquele ano. No momento do lançamento, as críticas foram mistas, sabe? Muita gente gostou, muita gente odiou, mas depois ele se tornou um grande sucesso entre os fãs do Jim Henson. E também com a crítica, colocando ele até como um dos melhores filmes de fantasia. Isso com o passar do tempo. Mas já que o negócio tinha dado bom e que eles eram muito criativos, eles queriam mais. Eles precisavam de um novo projeto. Em 1983, o Jim Henson estava conversando com o Brian Froud. Falou assim, ô Brian, a gente precisa dar um novo passo agora que a gente já lançou esse filme, foi um sucesso e tal. Qual projeto será que a gente podia entrar de cabeça agora? Já que fizemos um filme, vamos fazer um outro filme. As primeiras ideias que surgiram na cabeça deles foi falar alguma coisa sobre mitologia indiana. Mas eles perceberam que eles não entendiam nada de mitologia indiana, então essa ideia ficou ali pelo caminho muito rápido. Aí o Brian veio com uma ideia. Por que a gente não vai fazer um filme sobre uma história envolvendo goblins? Aleatório, né, Barbarelando? Não. Quem que tem uma ideia do nada tirou assim, eu tô pensando em falar sobre goblins. Goblins. Porque tinha uma lenda que os goblins roubavam bebês. E essa se tornou a premissa do filme. Ótimo pra um filme infantil, né? Só que o Froud, ele queria uma coisa menos sombria do que o Dark Crystal, né? Porque ele falou assim, vamos dar uma segurada. Dark Crystal, ele fez muito sucesso. Ele teve até jogo que saiu. Saiu pro Apple II e pro Atari. E isso no mesmo ano que eles estavam pensando em fazer o Labirinto ali, em 83. Aí pronto, o Henson foi convencido, ele falou, vamos fazer essa história dos goblins que roubam as crianças. Eu tô animadaço pra fazer isso aí. O Jim Henson conversou com um autor infantil que chamava Dennis Lee. Falou assim, ô Dennis, você monta um livro pra mim, com uma história, pra gente poder se basear pra fazer o roteiro? Eu falei, não, claro, faço pra você, vai ser um prazer. Só que ficou meio ruim. Ele não gostou muito não, ignorou todo o trabalho dele. Aí o que ele resolveu fazer? Ele pegou os desenhos do Brian Froud, todos os personagens que ele tinha feito e começou a criar histórias em cima dos personagens favoritos que ele tinha ali. E foi assim que ele começou a desenvolver o roteiro desse filme. Assim, pelo menos a ideia inicial. Porque tinha muita gente gabaritada ali nesse projeto. O Terry Jones deu uma ajuda no roteiro. Sabe quem que é o Terry Jones? Ele trabalhava roteirizando o Monty Python, que é assim, né? O Monty Python. Eu sou invencível! Ora, você é um louco! O Cavaleiro Negro sempre triunfa! Eu vou atacá-lo! Teve um cara também que ele ajudou nas filmagens. Como é que ele chama? Ah, George Lucas. Um cara que, né, pouca experiência no mercado. Jim and I got together with... Só que o Terry Jones disse que o projeto final ficou bem diferente do que era o projeto originalmente. Ele falava que parecia que ele estava trabalhando em duas histórias diferentes.
E surpreendentemente, esse filme não era para ter música. Mas como no meio do projeto eles pensaram em colocar um cantor famoso, eles falaram assim, não, a gente vai ter que mudar o roteiro aqui para colocar umas músicas, né? Porque o cantor vai trazer mais, o pessoal para assistir, vai ser bom. Aí eles cogitaram alguns nomes, né? Um pouco desconhecidos, tipo o Prince, o Mick Jagger, o Sting e até o Michael Jackson. Só que nenhum desses rolou. Só que eles tinham mandado esse roteiro para um astro também, que era o David Bowie. Ele tinha gostado muito da ideia, mas o negócio mudou tanto o roteiro, tantas vezes a ideia toda, que chegou um ponto que ele falou assim, ó, eu vou cancelar, eu não quero mais participar do filme, porque mudaram tudo aqui no roteiro que tinha me mandado para mim, tá muito diferente. No outro roteiro, tinha muito mais humor, era muito mais engraçado. E lá vão eles tendo que mudar mais uma vez o roteiro para não perder o David Bowie no projeto. Entre 83 e 85 foram mais ou menos 25 modificações que eles tiveram. E o roteiro só ficou pronto mesmo, muito pouco tempo antes de começarem as gravações. Sabe a Sarah Jessica Parker? Aquela do Sex and the City? Pois é, ela foi cotada para fazer a personagem Sarah, mas eles falaram assim, mas a gente podia pôr uma pessoa dos Estados Unidos para chamar o pessoal do público-alvo, que é os Estados Unidos, apesar do filme ser gravado lá na Inglaterra. E chamaram a Jennifer Connelly, que na minha opinião fechou juntinho com esse papel. Ela é muito carismática. So if you told me that he said yes, I know the answer is no. But I could be telling the truth. But then he would be lying. So if you told me that he said yes, I know the answer would still be no. Mas depois de tanto trabalho, começam as gravações. Bom, já que era um filme cheio de bonecos, né, a gente tinha que ter o pessoal mais gabaritado para controlar esses bonecos. E eles tinham. Por exemplo, o Kevin Clash, que fazia o Elmo na Vila Sésamo. E também nos créditos do filme aparece o Kenny Baker, que por acaso era o controlador do R2-D2. Esse tinha gabarito. A filmagem demorou 5 meses para ser feita e teve muitos problemas e muitas dificuldades porque fantoches, né? Mas com certeza o mais difícil era o Hoggle, que era um dos personagens centrais do filme ali, que tinham que ter muitas pessoas para operar. Por exemplo, uma pessoa ficava por dentro dele. A outra pessoa era só para operar ali as expressões faciais dele, os animatrônicos. E tinha mais 3 pessoas para fazer os controles lá dos membros dele. Então, assim, complicadíssimo. E a coisa que o David Bowie achou mais difícil nesse filme foi contracenar com os bonecos. Por quê? Porque os bonecos falavam, mas a voz saía de outro lugar. Então era meio difícil, assim, você tava falando pro boneco e ele não... Era complicado. E os cenários desse filme, hein? Dá um pau em qualquer produção de cenário de fundo verde hoje em dia, gente. Mas teve o maior fundo verde, aquela tela verde, já utilizado até aquele momento. Isso para fazer a Cidade dos Duendes. E eu vou te falar que nem parece que é fundo verde. Foram, olha só, 120 caminhões de galhos, 385 quilos de folhas secas, 133 sacos de líquen. E sabe aquela coruja que abre o filme? Pra quem assistiu, né? Foi um dos primeiros CGIs feitos de animal realista até então. E ficou muito bem feito. A gente acha que é uma coruja mesmo. E claro, né? Vários efeitos especiais e os cortes tanto do Jim Henson quanto do George Lucas. Ou seja, só gente grande. E criaram até uma trilha sonora lançada como álbum, né? Com 5 músicas cantadas pelo David Bowie. Assim, eu acho que não precisa esperar nada melhor desse filme. A música Underground fez mais sucesso lá nos Estados Unidos e na Europa. Mas Magic Dance e As the World Falls Down também foram lançados como singles. Mas o CD teve mais um sucesso de crítica do que de venda propriamente dito. Mas tanto pessoal bom de serviço junto para fazer esse projeto só podia ser um sucesso, né? A recepção foi daquele jeito. In 3, 2, 1, action! A expectativa, gente, estava gigantesca. Os jornais só falavam disso, de como estava grandiosa a produção, de quem que estava participando. Porque tem David Bowie, tem o Jim Henson, isso aqui só pode dar certo. O investimento na época foi de 25 milhões de dólares, coisa que a gente corrige hoje em dia, que daria 70 milhões de dólares mais ou menos. Fizeram até um documentário sobre os bastidores, que era Por Dentro do Labirinto, que passou até na televisão aberta. A expectativa estava na lua. Vários produtos foram feitos nos Estados Unidos para promover, para lançarem junto com o filme. Teve pelúcia, teve jogo de tabuleiro, jogo para computador,
Isso tudo em 86. Tiveram 3 histórias em quadrinhos que foram lançadas na Marvel Super Special número 40. Na Inglaterra, teve até evento de caridade com presença da família real. O príncipe Charles e a Diana estavam lá assistindo. E entre 86 e 87, o filme foi lançado no resto do mundo. No Brasil, foi lançado no Natal de 86 com um nome diferente, que era Labirinto, a Magia do Tempo. Bem sessão da tarde, né? Porque era só labirinto. Have no fear, sweet lady. This bridge has lasted for 1,000 years. Agora, nos Estados Unidos, que eles prepararam aquele terreno todo, não foi bem. Não deu certo de início. Ele foi meio que ofuscado por 3 lançamentos. Karate Kid 2, Top Gun e Curtindo a Vida Doidado. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. E ficou atrás até de outros filmes mais desconhecidos também. Tipo Perigosamente Juntos, Por Favor Matem Minha Mulher e 2 Policiais em Apuros. Aí já foi um golpe duro demais, né? Ficar atrás desses daí. Mas na Europa, salvou. Salvação da Lavoura, foi muito bem. Foi o filme de melhor bilheteria no Natal, no Reino Unido e na Espanha. Na América Latina também foi assim, principalmente na Venezuela e na Bolívia. Também conseguiram uns 9 milhões ali de dólares no Japão, então para fechar a conta, eles gastaram 25 milhões de dólares e receberam 34 milhões. Não é tanto lucro assim, mas salvou, né? A crítica na época foi bem mista, né? Tem quem gostou, legal, e tem quem falou que foi um péssimo filme, que odiou tudo, que achou, nossa, várias críticas pesadas, criticando a história, a ambientação, a atriz principal, falando que a história era muito linear, que era muito tímida, uma história patética, usaram essas palavras. Falaram também que o enredo era muito complicado, que nem a Babarelando lembrou bem aqui, e que o estilo visual era feio. Agora, não. Eu vou embora. Aí não. Eu não consigo. Eu não vou terminar esse vídeo, Babarelando. Desliguem as câmeras. Fala que o estilo visual é feio. Pedimos desculpas pelo transtorno. Renato tiltou de forma gloriosa e viril. E olha só, o filho do Jim Henson disse que foi o mais próximo que ele chegou de entregar os pontos, de desistir, de ficar depressivo, porque ele ficou muito decepcionado com a recepção desse filme. O Jim Henson, um dos caras mais felizes, que brincava com as crianças, fazia programas infantis. Isso é muito triste, gente. Isso é muito sério. E mais sério ainda depois disso. Olha só, esse foi o último filme do Jim Henson antes dele falecer em 1990. Essa recepção era muito séria. Mas será que ficou por isso mesmo? Será que ele ia ver uma das obras que ele mais teve carinho de fazer indo por água abaixo? Ele ia falecer com esse desgosto? As coisas começaram a mudar. Em 1987 veio a primeira versão do VHS desse filme. E olha só que curioso, começou a vender bem. Em 1999 lançaram um DVD especial com aquele conteúdo do documentário como extra. E começou a vender mais. E isso o Jim Henson começou a ver a redenção dessa obra que ele gostou tanto de fazer. Tanto começou a fazer sucesso que em 2003, 2007 e 2016 tiveram alguns relançamentos especiais. E venderam, viu? E em 2021 fizeram uma versão Deluxe Premium de 35 anos de lançamento desse filme, que era em Blu-ray 4K e que tinha um digibook. Olha só que engraçado, na virada do milênio, esse filme ganhou o status de filme cult. O pessoal começou a revisitar ele e ver que ele tinha uma mensagem, uma coisa diferente. Ele começou a ser revisitado e revisado pelos críticos de cinema durante as décadas que tinham vindo. E em 2008, o Instituto Americano de Cinema colocou esse filme como um dos 10 melhores filmes de fantasia até hoje. E entrou na lista de melhores filmes dos anos 80. E em 2019, ele foi nomeado como um dos melhores 77 filmes de fantasia de todos os tempos. Isso pelo Telegraph. E o que a gente aprende hoje? Talvez que a gente não pode só desfazer de uma coisa porque a gente não entendeu. Às vezes, aquilo precisa de mais tempo. Pode ser que você esteja desfazendo de uma air fryer só porque você não entendeu. E depois é você que vai se arrepender. Então só curte o momento, vai na onda e assiste Labirinto, a Magia do Tempo. Porque se você nunca viu, você vai gostar demais.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, tem mais 2 ali pra você assistir, hein? E deixa o like, se inscreve no canal caso você seja novo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!